vai saber se é verdade ou mentira o que nós pregamos, se você vir aqui e obedecer. Por isso eu sempre digo que se você vir e obedecer e a sua vida não mudar, eu como a Bíblia, eu rasgo a Bíblia e vou servir o diabo. É isso mesmo, porque a minha inteligência se recusa a aceitar, crer numa palavra que fica só no papel. Ora, se está escrito, tem que se cumprir. E Deus está lhe buscando, lhe chamando para mudar a sua história. Não é para você mudar de religião, não, de placa de igreja, não. O nosso Deus é muito maior que placa de igreja, que religião. O nosso Deus quer que você mude de vida, de história, de condição. E para isso, só depende de uma atitude sua. Deus nunca vai fazer o que você tem que fazer. O vir, o se tornar para Ele, o buscar esse Deus é contigo. Fazendo a sua parte, Ele fará a dele. Muito bom dia, Deus abençoe essa segunda-feira, que seja de bênçãos, de respostas, que seja de maravilhas. Mais uma vez nós estamos lhe convidando para orar conosco, para unir a sua fé com a nossa, para iniciar a semana, né? Porque segunda-feira é o primeiro dia útil da semana, para iniciar a semana considerando Deus, priorizando Deus, pedindo a Ele que vá na nossa frente, abrindo os caminhos, quebrando as portas de bronze, despedaçando as trancas de ferro e dando assim os tesouros escondidos, como está escrito na palavra dele. Deus, Ele quer tomar frente na sua vida e Ele quer lhe conduzir aos pastos verdejantes. Você crê nisso? Então, independente de religião, vamos juntos unir a nossa fé, vamos falar com quem resolve, vamos falar com quem pode, de fato, mudar toda e qualquer situação. Prepara aí um copo com água, se você puder. Eu tenho aqui a minha caneca com água. Uma vez a água consagrada, ela vai servir como ponto de contato. Ela vai simbolizar o poder de Deus. Se você puder, mal não vai fazer, só vai fazer bem. Prepara um copo com água. Como também, você pode deixar seu nome, nome de um familiar aqui, escrever aqui agora o seu nome, o nome desse familiar, para incluir na oração. Ou a área da sua vida aqui que você está precisando de socorro, que você está precisando de ajuda, escreva aqui agora. Como também se inscreva no canal. Nós oramos todos os dias pelos inscritos no canal. Só de estar inscrito aqui você já recebe uma cobertura de orações. E com certeza o poder de Deus, né, está te guardando a sua casa, guardando os seus filhos, guardando a sua família, protegendo. Deus é quem nos blinda, é quem nos guarda, é quem nos protege de todos os males físicos e espirituais. Então, já anota aí, deixa aí o seu nome e juntos vamos agora falar com quem pode transformar, com quem pode mudar toda e qualquer situação. Se possível, aí onde você está, feche os seus olhos, é momento de oração. Ó meu Deus, meu Senhor, em o nome do Senhor Jesus, nós iniciamos essa oração ao Senhor, crendo que todo poder e autoridade foi dado ao Teu nome no céu, na terra e debaixo da terra. Reconhecemos, meu Pai, o quanto somos carentes de Ti, o quanto necessitamos dos Teus cuidados, da Tua proteção, da Tua misericórdia, meu Pai. Meu Deus, aqui nós estamos pela fé de mãos dadas com todos aqueles que carecem da Tua intervenção, que precisam da Tua proteção, que precisam da Tua bênção, meu Pai. São problemas mil, que se a gente ficasse aqui citando todos os problemas, nos faltaria tempo. Mas o Senhor conhece cada lágrima, cada dor. O Senhor conhece cada aflição, cada pessoa. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, mais do que pensamos. Então, ó Deus, nesse momento toca nessas pessoas, de maneira que a doença saia, a dor desapareça,
de maneira com que todo o mal caia por terra. Eu ordeno agora todo o mal que vinha imperando na vida dessas pessoas, em o nome de Jesus, sai agora. Que haja agora limpeza espiritual. Que aconteça agora livramento, meu Pai. Que aconteça agora a cura, a transformação. Ó meu Deus, toca com teu poder, abençoando esse dia, abençoando essa semana, que seja de respostas, de milagres, de novidades, meu Deus. Abra os caminhos para essas pessoas, abençoa os trabalhadores, os pais de família, dê condições dessa pessoa ter o melhor na mesa, meu Senhor. Abençoa e proteja as crianças, abençoa os inscritos aqui no canal, abençoa todos que têm os nomes incluídos aqui na oração. A água que essa pessoa preparou, que seja energizada pelo teu poder, e ao beber dessa água, que essa pessoa receba saúde física, saúde espiritual, meu Pai. Ó meu Senhor, nós entregamos tudo nas tuas mãos, entregamos esse dia nas tuas mãos, que a tua misericórdia nos alcance, abençoa esse país, que no legislativo, no executivo, no judiciário venha predominar, meu Deus, a tua misericórdia, a tua justiça, meu Senhor. Livra-nos de todos os males. Caia 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, não seremos atingidos, porque o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos protege. Então, nos guarda, nos blinda, nos proteja, meu Senhor, pois entregamos tudo nas tuas mãos. E aí onde você está, respire fundo, receba a paz, receba a força de Deus, receba a vida. E você que crê, diga: eu estou abençoado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Repita assim: eu posso, eu consigo, eu realizo. É isso mesmo, ao invés de reclamar, murmurar, diga: eu posso, eu consigo, eu realizo. Disseram que você não poderia, você pode. Disseram que você não ia conseguir, você consegue. Você só não conseguiria ou não poderia se você não estivesse com Deus. Mas com Deus, eu posso, eu consigo, eu realizo. Amém? Beba da água crendo no poder de Deus. Hoje, segunda-feira, 19h30, nós temos um culto aqui na Igreja Hospital da Alma para quem quer sabedoria financeira. Sabedoria para aprender e para empreender, para negociar, para multiplicar, para prosperar. Avenida Amazonas, 1744, esquina com Araguari, está aqui a Igreja Hospital da Alma, aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Se geograficamente você mora longe, não dá para vir, aí você participa através do canal no YouTube. Você faz da sua casa uma extensão da Igreja Hospital da Alma. Eu não estou lhe chamando para mudar de religião, não. É para mudar de vida. Estou lhe chamando para mudar de condição. Nosso Deus é muito maior que religião, que placa de igreja. Morreu por mim, por você, morreu por pessoas. E Ele quer transformar a sua vida. Tá bom? Eu vou deixar uma sugestão aqui de pregação, de palavra. Se você puder ficar mais um pouco e ouvir. Mal não vai fazer não, só vai fazer bem. Pode ter certeza disso. Que Deus abençoe. Bom dia. Aqui em Mateus, capítulo 5, no versículo 13, diz assim: os discípulos, sal da terra. Esse é o título. E aí diz: vós sois o sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora e ser pisado pelos homens. Então, só nesse versículo aqui nós conseguimos abrir um leque de explicações. E claro, quando o Senhor Jesus ele diz: vós sois o sal da terra, Ele está nos dando uma identidade. Deus está dizendo que nós somos. Agora, a decisão de assumir a nossa condição, a nossa posição espiritual,
de servir ou não como sal é individual. Somos nós quem decidimos se queremos ou não ser o sal que dá sabor ou o sal que perdeu o seu sabor. Por que Deus, Ele vai operar em você o milagre, em mim? Para o milagre terminar em mim, em você? Para que você seja o fim do milagre ou da manifestação do poder de Deus? Não. Mas Ele quer que você seja o canal de bênçãos e de milagres para que Ele possa chegar em outras pessoas. Você vê que o sal é importantíssimo. O sal só serve para salgar, para dar sabor ao alimento. O sal não serve para outra coisa a não ser para dar sabor ao alimento. E aí, quando a gente começa a analisar isso aqui, nós conseguimos descobrir e entender que vivemos hoje um cristianismo frouxo. Nós vivemos hoje um cristianismo que está muito aquém do que o Senhor Jesus espera. Quando Ele disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, Ele quis dizer também, livres também dEle, que é o libertador. Nós temos livre arbítrio. Ele pode te curar, te libertar, Ele pode mudar você, e você tomar a decisão se você continua servindo Ele ou não. E aí entram os crentes, os evangélicos, que são bitolados. Eles dizem assim, se você não servir a Jesus, se você não andar com Jesus, se você não estiver com Jesus, o ônibus vai passar em cima de você, vai vir uma maldição, uma doença, um câncer, isso e aquilo. Aí você tem que usar a sua capacidade de raciocínio. É Deus ou é o capeta? É Deus ou é o diabo isso? Porque Deus nos dá livre arbítrio, Deus nos dá a decisão, o poder de decisão. Nós escolhemos se queremos ou não ser o sal que dá sabor, ou se nós queremos ser esse sal sem sabor. Você vê que o cristianismo começou com 12 homens, espalhou para o mundo inteiro. Só no Brasil, segundo o IBGE, nós somos 60 milhões de evangélicos. Mas 60 milhões de evangélicos que não fazem nenhuma diferença. 60 milhões de evangélicos que não mudam, que não acrescentam em nada no país. 60 milhões de evangélicos que têm nome de que vive, estão mortos, espiritualmente falando. Que você olha para o sujeito que se diz evangélico e você não vê a luz de Deus. Você não vê o poder de Deus na vida dele, nem através da vida dele. Isso na sua grande maioria. Você pode pegar uma picanha argentina, você pode pegar a melhor carne, você coloca ela para assar. Quando você come, quando você é servido com essa carne, se não colocar o sal, se não colocar o sal na carne, ela não tem nenhum gosto, nenhum sabor, nenhum prazer. E o que a pessoa faz? Geralmente, quando esqueceu de colocar o sal na comida ou na carne, e aquela comida, aquele alimento, não tem nenhum sabor, não tem nenhum prazer, não tem nenhum gosto, é bem provável que ela troca aquilo que é essencial por aquilo que é supérfluo. A carne mata a fome? Mata. O que mata a fome é o sal? Não, o que mata a fome é a carne. Mas a carne sem sal, ela continua matando a fome? Continua. Mas ela não tem mais sabor, não tem prazer. Então a pessoa troca aquilo que é essencial por aquilo que é supérfluo. Aí você acabou de ser servido com uma carne sem sal, que não tem sabor nenhum, não tem gosto nenhum, graça nenhuma. Você sendo servido por um pãozinho com alho que chega, você troca o essencial pelo pão com alho. Você troca a carne por aquilo que é supérfluo.
Você troca o que é essencial por aquilo que não teria tanta importância. E é isso que a sociedade vem fazendo hoje. É isso que as pessoas vêm fazendo. Elas vêm trocando o essencial, que é Jesus, que é a fé, que é o verdadeiro Deus que mata a fome, o verdadeiro Deus que muda e transforma toda e qualquer situação, por aquilo que é supérfluo. Você vê que as pessoas hoje, elas vivem com uma falsa aparência. Elas postam uma alegria que elas não têm. Os maiores influentes hoje no nosso país são os youtubers, que não agregam em nada, que não acrescentam em nada na sociedade. Os maiores influentes, que têm bilhões de seguidores, não têm nenhum conteúdo, não têm nada para oferecer à sociedade. Os que deveriam ter, que são os cristãos, que são os que se dizem filhos de Deus, não têm sabor, são insosso. Mas por quê? Que eu, você, podemos nos isentar da nossa missão? Porque quando Jesus diz, vós sois o sal, Ele está dizendo, você tem uma missão. Você tem uma identidade, você tem uma missão, você tem que salgar, você tem que dar sabor. Você tem que levar sabor. Mas se eu me isento dessa missão, se eu me isento da minha responsabilidade, então eu também serei um cristão, um evangélico sem sabor. Eu também não vou acrescentar em nada na vida daquele que estiver do meu lado. Eu também não vou acrescentar em nada na sociedade. Eu também não vou acrescentar em nada na vida de alguém, porque eu não assumi a minha identidade de ser esse sal, que tenho a missão e o objetivo de levar sabor. A carne, pode colocar tempero na carne? Pode colocar alho, pode colocar o que mais? Pimenta. Você pode colocar as ervas que for. Se não tiver o sal, está sem sabor. Não tem sabor. O sal é imprescindível, é importantíssimo. Ao mesmo tempo, se você colocar sal demais, quando você colocar aquele pedaço de carne na boca, você gospe e na hora você joga fora. Porque é indegustável, não dá para você comer. O sal, ele tem que ser colocado na medida certa. E o sal, quando ele é colocado na medida certa, ele penetra no alimento. E quando você come uma carne, no ponto que você gosta, com a quantidade exata de sal, você sente o sabor, você sente o prazer da carne. E aí você diz assim, que marca é esse sal? Você faz essa pergunta? Hã? Puxa vida, que sal maravilhoso. Me dá a receita desse sal, que eu quero saber a quantidade que colocaram para que eu possa continuar colocando. Alguém diz isso? O sal, ele não aparece, ele não tem louvor, ele não tem glória. O sal, ele dá sabor, mas quem leva a glória, o louvor, o papel picado na cabeça, é a carne. Quem leva a glória é o prato, é o alimento. E é isso que tem que acontecer com um verdadeiro cristão. Quem tem que levar a glória é o Senhor Jesus, não somos nós não. Então as pessoas estão trocando hoje o que é essencial por aquilo que não preenche a alma. A fama não preenche a alma. A fama, o sucesso, o dinheiro, as viagens, as compras, não preenche a alma. Tem um monte de artista aí, cheio de fama, postando, sorrindo, mas gemem com depressão, desejo de suicídio. Pessoas que estão trocando o que é essencial por aquilo que é de nenhum proveito, porque está faltando sal. Mas o que nós, os cristãos, estamos fazendo? O que nós, como cristãos, estamos sendo da porta da igreja para fora?
Porque da porta da igreja para dentro, você ser uma pessoa que se diz cristão, obediente a Deus, é mole, é fácil. Mas e da porta da igreja para fora? Será que nós estamos vivendo um evangelho de inclusão ou de exclusão? Será que nós não estamos nos julgando mais santo do que os outros? E quando nós nos julgamos mais santo do que os outros, sabe o que a gente faz? A gente começa a apedrejar o pecador. A gente começa a apedrejar o incrédulo. A gente começa a apedrejar aqueles que deveriam estar sendo trazidos através do nosso testemunho para o reino de Deus. Nós deveríamos estar sendo sabor, vida, luz para alguém, para que esse alguém despertasse o interesse de conhecer quem nós conhecemos. Eu não estou falando de marca de sal, de placa de igreja. Eu estou falando que nós somos 60 milhões de evangélicos num país e que na sua maioria desses 60 milhões não fazem nenhuma diferença. E um ou outro desses 60 milhões, quando recebe um milagre, quando é abençoado, a bênção para nele, termina nele, e ele não é canal de bênção para chegar e salvar ninguém. Ele não é usado por Deus para salvar ninguém, porque ele não está assumindo a sua identidade. Ele não está assumindo a sua condição. Você vê que as pessoas já vivem um evangelho superficial, leviano. As pessoas não querem compromisso com Deus. Não querem compromisso com o altar. Não querem compromisso com a fé. Porque elas não estão, repito, assumindo a sua posição e a sua condição de ser o sal que vai levar vida, que vai levar sabor a alguém. As pessoas vivem com jargões antigos, com aquela historinha, Jesus te ama, eu também te amo. Ama nada. Você está tentando amar quem está perto de você. E quem está longe de você, você não quer nem chegar perto, porque você tem medo, você tem receio. Você vê que hoje, com toda a tecnologia, na minha época, e olha que não faz muitos anos não, mas na minha época não tinha celular, na minha época mamãe não sabia onde nós estávamos, eu ficava o dia inteiro fora, a noite inteira fora, e ninguém ficava desesperado, preocupado. Hoje, com toda a tecnologia, a mãe tem lá na tela do celular onde o filho está, com quem anda, e ainda fica desesperado com medo. Então as pessoas estão tentando amar quem ela conhece. Como que ela vai amar quem ela não conhece? Só tem um jeito de você mostrar amor. Amor não é sentimento. Amor você mostra através do seu serviço, através das suas atitudes. Hoje a pessoa vai evangelizar, antes de dar sabor àquela pessoa, ela pergunta: de que religião você é? Você crê em quem? Ela pensa que o evangelizar é mudar a pessoa de religião. E o evangelizar não é mudar de religião, é mudar de pensamento, é mudar de vida. É mudar aqui dentro. Enquanto não mudar dentro, não vai mudar fora. O sal, ele não transforma a carne em sal. O sal não quer transformar a carne em sal. O sal só quer dar sabor à carne. E a glória não é para o sal. Então eu vou repetir mais uma vez. Se os 60 milhões de evangélicos tivessem sabor em si, eles iam influenciar os outros 150 milhões de brasileiros. Eles não seriam influenciados. O que acontece hoje com muitos evangélicos? Ele senta do lado de uma pessoa que fala mal do outro, ele também fala mal. Se ele senta do lado de uma pessoa que fala bem, ele também fala bem. Ele não tem posicionamento. Ele não tem sabor em si mesmo. Outro dia tombou um caminhão de biscoito numa rodovia aí. Em 5 minutos acabaram os biscoitos. Brotou gente do nada e roubou, levou tudo embora. Pode ter certeza que no meio daquele povo levando os biscoitos que o caminhão tombou, tinha evangélico também. Pode ter certeza.
O mesmo evangélico que às vezes se julga mais santo que os outros, que às vezes vive criticando, jogando pedras em alguém. Ah, mas está todo mundo roubando, eu vou roubar também. Mas você não é todo mundo. E é esse mesmo evangélico que não consegue ser fiel no dízimo. Esse mesmo evangélico que não consegue priorizar o altar. Esse mesmo evangélico que critica quando a gente fala de dízimo, que critica quando a gente fala de oferta. Mas ele não critica porque ele conhece a Bíblia, porque ele conhece o que está escrito e se julga melhor. Ele critica porque ele não tem sabor. E quando o cristão não tem sabor em si, ele se torna amargo. Ele se torna sem graça, sem sal. E aí sabe o que esse mesmo cristão faz? Ele apedreja e impede com que as pessoas conheçam Jesus pelo mau testemunho dele. Quem que nesses últimos anos, vendo o sabor de Deus em você, vendo o seu testemunho, se converteu? Quem que nos últimos meses, vendo as suas atitudes, o seu caráter, vendo a sua fé, a sua força, a sua definição de fé, quis conhecer o Deus que você conhece? Será que estamos sendo o sal que Jesus esperava? Será que estamos realmente vivendo pela fé? Repito, ou estamos vivendo um cristianismo frouxo? Qualquer coisinha chora, qualquer coisinha desiste, qualquer coisinha abandona Jesus. E aí esse mesmo cristão que não tem o sal em si, sabe o que ele faz? Ele quer ser o centro do universo. Ele quer ser o centro da atenção. Ele quer os louros para si. E aí, se você depois pesquisar, você vai entender o que está nessa folha. O evangelho cristocêntrico e o antropocêntrico. O evangelho cristocêntrico é quando Jesus é o centro de tudo, a glória para Ele. Mas o evangelho antropocêntrico é quando o homem quer ser o centro de tudo. Ele quer estalar o dedo e quer que Jesus apareça com uma bandeja na mão para servir ele como se fosse mordomo dele. Ele não consegue praticar o que está escrito. Ele não consegue viver o que está escrito. Eu vou repetir, amor não é sentimento. Amor você revela e mostra nas atitudes. O bom samaritano, quando viu o rapaz no caminho ferido, machucado, o que o bom samaritano fez? Não perguntou a religião, não perguntou o que ele era, o que ele fazia ou deixava de fazer. O bom samaritano mostrou amor servindo aquele rapaz, curando as feridas, passando remédio nas feridas, levando ele para a enfermaria, pagou a enfermaria. Depois, se esse rapaz que estava ferido reconhecer que esse amor que foi usado para com ele veio de Deus, se ele quiser conhecer a Deus, servir a Deus, isso é obra do Espírito Santo. Quem converte, quem convence do pecado e quem converte é o Espírito Santo. Não é você. É o Espírito Santo que faz a obra dele. É o Espírito Santo que dá a cada um o poder de decisão. A pergunta é, somos o sal que dá sabor? Ou somos o sal que não presta para nada? Quem nós somos, afinal de contas? Quem você é? Quem somos? O que nós estamos agregando, acrescentando para alguém? Jesus deixou as 99 ovelhas no deserto e foi atrás de uma única que se perdeu. Quando ele achou a que se perdeu, a Bíblia diz que ele colocou no ombro e levou para casa. Não levou para o deserto com as 99. Aí, ele disse assim que mais vale um pecador que se arrepende do que 99 justos que acham que não precisam de arrependimento. Aquele que se julga justo e que não precisa de perdão, de misericórdia, mora no deserto. O que se arrepende,
que se humilha, o que se perde, mas se arrepende, Jesus leva no ombro e leva para casa. Fica na casa com Jesus. O que se julga santo, o que se julga melhor que os outros, tem raiva, tem ódio, tem maus olhos com o pecador. Jesus era chamado amigo de pecadores. Jesus andava com o pecador, para quê? Para ser influenciado pelo pecador ou para influenciá-lo? Jesus comia com pecadores, para quê? Para ser influenciado pelos pecadores ou para levar os pecadores ao arrependimento? Mas o que se julga santo, apedreja. O que se julga santo, que se julga melhor, ele condena. Aqui em Lucas, no capítulo 15, versículo 1 e 2, diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos, pecadores, para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Olha só. Os pecadores se juntaram para ouvir Jesus, estavam ali sedentos por Jesus. E os fariseus, os evangélicos da época, os cristãos, ficaram murmurando, ficaram condenando, ficaram ponderando. É isso que acontece quando o cristão, ele não assume a sua identidade de cristão. Quando o evangelho, na verdade, é verdadeiro, autêntico, os cristãos não gostam. Os que se julgam santos não gostam, mas os pecadores se apaixonam por Jesus. Os pecadores, eles vêm buscar com sede. E os que deveriam dar testemunho, não dão. Infelizmente. O sal também era usado antigamente para preservar, para conservar, não tinha geladeira. Então, antes de apodrecer a carne, quando colocava o sal conservava. O mundo está podre, porque nós que somos sal, não temos conservado, não temos levado vida, não temos levado salvação. As pessoas estão aí morrendo, se matando, vazias. Troca o que é essencial pelo supérfluo. Por que uma pessoa troca Jesus, Deus, e vai buscar prazer na droga, por exemplo? Porque ela não foi apresentada ao Senhor Jesus. Ou quem apresentou Jesus para ela estava sem sal. Não tinha sabor, não tinha vida. Aí ela foi buscar em outras coisas. Foi buscar no mundo. Tem gente que pensou que se tivesse um filho, seria feliz. Aí teve um filho e descobriu que a felicidade não estava em ter um filho. Teve gente que pensou, se eu tiver dinheiro, eu vou ser feliz. Ela lutou, conquistou dinheiro e descobriu que não era aquilo que fazia ser feliz. Tem gente que pensou assim, bom, eu vou viajar, vou conhecer o mundo. E ela conheceu o mundo e descobriu que mesmo conhecendo o mundo, os melhores lugares desse mundo, a felicidade também não estava ali. Eu fui para mais de 40 países, lugares maravilhosos, extraordinários, mas nada se compara com o prazer de estar com Jesus, de estar no altar de Deus. Nada preenche a não ser o Espírito Santo. Nada pode preencher a sua alma a não ser o Espírito Santo. Depois que Jesus é criticado pelos fariseus, ele prega sobre a ovelha perdida, ele dá uma lição de misericórdia. Depois ele fala sobre a dracma perdida, a moeda de valor, de ouro que se perdeu dentro de casa,
e que ele buscou, procurou até achar, e quando achou, chamou os vizinhos, fez uma festa, porque achou, que representa a pessoa que se perde, mesmo dentro da igreja, se afasta de Deus, deixa de ser sal. E ele fala do filho pródigo, que foi para o mundo, gastou toda a herança do pai, e o pai deu a herança para o filho, mesmo sem ter que fazer isso, porque o pai só podia deixar a herança quando morresse. Mas quando o filho pediu a herança, o pai deu. E o filho foi, gastou tudo, perdeu tudo com mulheres, perdeu tudo do jeito que ele queria. Mas quando o filho volta, o pai não acusa, não apedreja, o pai não aponta o dedo, não condena. O pai o recebe com prazer, com alegria e dá uma festa. Porque o pai tem mais prazer na volta do filho do que na despedida dele. E por que o pai deu a herança para o filho? Porque o pai sabia que ainda que ele tivesse todo o dinheiro do mundo, o gozo, o sabor, o prazer, ele só teria na casa do pai. Não do jeito que ele queria ou pensava. Você pode vir aqui e usar a sua fé. Jesus te cura de câncer, Jesus levanta o paralítico, Jesus muda a sua vida. E você pode ir embora e não querer voltar mais. Mas por que mesmo ele sabendo disso, ele te deu o milagre, ele fez o milagre? Porque ele é tão misericordioso e sabe que você pode procurar e tentar nesse mundo todo, mas você só vai ter prazer nele, com ele. E ele preparou essa reunião para você assumir a sua identidade de ser o sal da terra, de ser usado por Deus para ganhar almas, para que através da sua vida outras pessoas possam conhecer Jesus. Repito, não é a marca do sal, a glória não é para o sal. Importa que Jesus cresça e que a gente diminua. Ele tem que aparecer. A glória dele é para ele. É ele quem faz. É ele quem opera. Não queira glória para si. Alguém pode querer o teu mal. Se alguém quer o meu mal, como amar essa pessoa? A Bíblia diz para a gente amar quem nos faz mal. Porque amar quem nos ama é fácil. Estender a mão para quem estende a mão para a gente é mole. Mas amar quem nos faz mal, vou repetir, não é sentimento. É você servir. Você pode querer o meu mal, mas você não pode me transformar no que você é. Você pode querer me destruir, você pode querer acabar comigo, mas você não pode me transformar no que você é. Mesmo assim eu vou orar por você. Mesmo assim eu vou pedir a Deus para ter misericórdia de você. Eu não vou guardar mágoa nem ressentimento. É assim que o sal pensa. Ele dá testemunho. Amém? Fique em pé, por favor. Quando o evangelho é cristocêntrico, é Jesus no centro de tudo. A glória é dele e para ele. Amém? Então tudo que fizermos tem que ser para ele. Você usando a fé, você sendo fiel, você sendo sal, você vai passar a ter sabor também. Aí você vai ser transformado num homem melhor, numa mulher melhor. Você sendo sal, tendo o sabor de Deus em você, você vai ser transformado num pai melhor, num marido melhor, numa esposa melhor, num filho melhor. Você vai em tudo procurar testemunhar Jesus. Você tem que crescer, você tem que ter o melhor dessa terra, você tem que ter abundância, prosperidade, claro. Mas isso não pode virar o seu Senhor. Deus não vai te enriquecer, não vai te prosperar. Deus não vai te dar o melhor dessa terra
para você ser o dono. Mas Deus vai te dar o melhor, só para você administrar e contemplar o nome dEle, através da sua vitória.